Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. Está no ar o Nós Pode, o podcast das discussões sociais. Hoje nós temos o prazer, a satisfação e a alegria de receber aqui no nosso canal a nossa querida Alice, Maria Alice, que vai discutir conosco sobre um tema de muita importância: ancestralidade e feminismo preto, vozes da juventude. Logo de começo, nós queríamos dizer que Maria Alice está no Instagram. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode procurar ela, vai aparecer o Instagram dela para vocês, para que a gente possa estar juntos, conectados, trocando informação, trocando figurinhas sobre as discussões que nós vamos produzir aqui hoje sobre o tema ancestralidade e feminismo preto, vozes da juventude. Em primeiro lugar, siga-nos em nossas redes sociais. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, que vai aparecer aí para vocês agora. Nós Pode, podcast, o podcast das discussões sociais. Alice, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui, principalmente para tratar de um tema tão importante como falar de ancestralidade, de feminismo preto e também falar das vozes da juventude, falar de empoderamento. Seja bem-vinda, se apresente para o nosso público. Muito obrigada, Alexandre. Eu que agradeço o convite. Né? Eu me chamo Maria Alice, como você já apresentou. Eu sou gestora ambiental, me formei em gestão ambiental, fiz mestrado nessa área também ambiental e atualmente estou fazendo doutorado. Sou mãe também, né? Sou mãe de Aurora, que tem 6 aninhos. Acho que, basicamente, resumido, é isso. Hoje nós vamos tratar, né, falar de ancestralidade e falar da importância de questionarmos o feminismo preto e por que da importância, inclusive, de sedimentarmos essa ideia do feminismo preto. O feminismo não é feminismo, é como se todos os feminismos fossem iguais. De cara, eu queria começar falando que se nós não somos iguais, as coisas não podem ser iguais. Se existe uma desigualdade social que é latente, patente, é real, se existe uma estrutura social que demanda uma ideia de racismo estrutural, obviamente o feminismo também precisa ter as suas características, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu queria começar perguntando para você qual a importância da ancestralidade na produção de um feminismo preto e jovem. Eu queria falar disso porque eu percebo, e se eu estiver enganado, me corrija, que há uma questão que na cultura afro-brasileira é muito mais pulsante e mais importante do que na percepção europeia de cultura, que é a questão da cultura oral, da reprodução do conhecimento oral. E isso fica muito patente para mim quando a gente fala de ancestralidade. Então, qual a importância da ancestralidade na construção dessa nossa conversa e na produção de um feminismo que seja preto e jovem? Então, vamos lá. A gente primeiro tem que falar um pouco o que seria ancestralidade, né? Eu vou falar um pouco da ancestralidade da qual eu acredito, da qual eu comunho, né? Então, a ancestralidade é como se fosse um conjunto, não é só simplesmente pessoas que vieram antes, mas é como se a gente olhasse para o nosso passado, olhasse para quem veio antes de nós, que pode ser da nossa família e até sem ser diretamente da nossa família, nossos parentes, né? Tanto os parentes vivos quanto os parentes que já se foram, né? Não estão aqui encarnados. E aí é como se fosse toda uma construção, como se fosse uma teia que começou no passado, que se perpetua no presente e vai para o futuro. Então, quando a gente fala assim, nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, nós somos a realização do que foi construído já lá no início, né, lá no passado, e está tendo continuidade, está perpetuando. Né? Tem até um texto que eu trouxe aqui, bem rapidinho, que eu acho bem linda essa definição, que é de uma psicóloga, né, que é Gabi Oliveira. Ela diz assim: a ancestralidade é fonte de vida, sabedoria, identidade, pertencimento e criatividade. É o fio que tece o passado, o presente e o futuro, formando uma teia de relações que conecta a humanidade. E é também a memória que transcende espaço e tempo para recriar futuros possíveis e saudáveis, né? Então, a gente pensar nas pessoas que vieram antes de nós e entender que existe algo muito maior, entender
a importância da gente estar aqui, a importância da gente ter uma continuidade, a importância da gente trazer transformação para o mundo. Então, tudo isso envolve ancestralidade. Então, A ancestralidade também, sim. ela é literária, ela é oral, ela é conhecimento, ela é cultura. Então, o que você diz aí com essa definição da Gabi é que a ancestralidade não está aprisionada aos sujeitos, que ela Exato. Transcende essa perspectiva. É isso que eu entendi. Exato, transcende. E também o espaço e o tempo, né? Transcende toda essa questão. Eu acho isso bacana da gente poder discutir, e principalmente quando a gente vem, quando a nossa construção cultural, estrutural, de conhecimento, de base de conhecimento, inclusive epistemológica, ela é uma construção tipo embasada numa perspectiva, digamos assim, eurocêntrica. Eu sei que não está no script, mas eu acho que cabe nessa nossa discussão. Qual a importância do pensamento decolonial na produção desse conceito de ancestralidade e na produção dessa ideia de feminismo preto e nessa perspectiva de dar voz ao jovem? Porque eu entendo que a ideia é fazer com e não para. Né? Dar ao jovem a possibilidade dele mesmo se ressignificar, se significar e ganhar protagonismo. Há espaço para a discussão decolonial na produção dessa ancestralidade ou é vital a discussão decolonial para a produção dessa ancestralidade? Eu diria realmente que usaria o seu termo, o vital, principalmente quando a gente quer desmistificar, quando a gente quer desconstruir o que tem no racismo, né? O que é o racismo, que ele é estrutural na nossa sociedade. Então, a gente pensar no decolonial é justamente retirar tudo que é racista, né? Tudo que estrutura esse racismo. E eu diria até além, né? A gente pensar o decolonial e também pensar o afrocentrado, né? O afrocentrismo, que vai até além do que o decolonial. A gente pensa no decolonial aqui no Brasil, porque a gente vive isso, a gente vive um sistema que é racista, né? Que o racismo, ele estrutura a nossa sociedade. E, para além, né, dele, também a gente tenta pensar nessa questão mais afrocentrada, né? Começar a conhecer a nossa cultura, a conhecer de diversas formas, né? A nossa cultura que foi retirada de nós, né? Então, os dois. Fala um pouco mais sobre essa questão do afrocentrismo, e uma coisa que me interessa. Inclusive, porque eu acho que a perspectiva decolonial, interseccional e afrocentrada, ela norteia um pouquinho o que a gente está discutindo aqui, principalmente no que se diz respeito ao empoderamento do povo preto e principalmente da juventude preta. Então, fala um pouquinho mais sobre o afrocentrismo, do que se trata exatamente esse conceito. Então, o afrocentrismo, ele vem, deixa eu ver de uma maneira mais resumida, como é que eu poderia explicar. Ele vem trazer a África para o centro, então você vai entender a cultura da África, você vai entender tanto no sentido da África, lá, do continente africano, como a nós que estamos em diáspora, né? Nós estamos fora, somos negros, e estamos fora do continente africano, né? Nós estamos no Brasil, por exemplo. Então, a gente entender o que foi de fato, o que é de fato a cultura que existe no continente africano, que é diversa, aprender todas essas questões que, por exemplo, um exemplo assim prático para a gente entender. Se a gente for pensar numa escola, tudo meu é muito voltado para a educação. Então, se a gente for pensar na escola, hoje em dia nós temos leis que precisamos falar da cultura afro-brasileira, não é? Então, quando a gente pensa em falar sobre a cultura afro-brasileira, muitas vezes, ainda nas escolas, a gente está falando de um modo muito raso, é muito pontual, ou então é muito em novembro, algo muito pontual, em que a escola, às vezes, não tem nem estrutura, não fez nenhuma formação, não fez nenhuma capacitação para as pessoas que trabalham naquela escola, para ver se elas realmente possam aprender, né, para poder repassar para as crianças, para trocar com as crianças, com adolescentes, adultos, enfim. E aí, às vezes, o que se trabalha, ainda não se trabalha nenhum decolonial, né? Quanto mais o afrocentrado, que é ter esse cuidado, né? Maior de pensar a África, de pensar na cultura, de pensar nas coisas positivas, né? Entender como foi o passado, que nós viemos muito mais antes, temos histórias muito maiores do que da época que fomos escravizados, né? Para além, né? Acho engraçado.
Seria, então, a produção do afrocentrismo junto com a decolonialidade seriam ferramentas de empoderamento. Eu acho muito interessante essa discussão, porque a gente vive num lugar onde muita gente chama racismo de mimimi. Sim. Então, você entender o que significa, o significado de cada coisa, vai para além da questão diáspora, ou seja, de você não estar na África ou não fazer parte, né, da. Então, a gente está num lugar que é extremamente preto, né? Saiu agora uma nova pesquisa que fala de quanto o povo brasileiro é preto e pardo, e a gente não consegue discutir políticas públicas que tragam igualdade e justiça social onde elas não existem. E aí eu vou insistir nessa pergunta para a gente poder caminhar. Até que ponto conhecer o afrocentrismo, a interseccionalidade, a decolonialidade são importantes para a produção de políticas públicas? Porque quando a gente fala de decolonialidade, que eu vou chamar aqui como uma ferramenta epistemológica, né, como uma chave epistemológica que tem como fim mostrar a possibilidade de construir conceitos que não sejam apenas europeus, né, e decolonizar aquilo que nos foi ensinado, não foi imposto como realidade absoluta, e a interseccionalidade como uma ferramenta que tem uma ferramenta analítica que tem como fim a justiça social. Sim. Então, como é que isso tudo se junta? E eu gosto sempre de trazer, eu também sou da educação e essa coisa da educação também me acompanha. Mas eu penso da seguinte forma, para a gente poder entender sobre o que a gente está falando aqui, sobre interseccionalidade, sobre decolonialidade, eu vou dar o exemplo do SUS, por exemplo. Se a gente não tiver um recorte interseccional para a forma de se investir, de se gastar o dinheiro do SUS, por exemplo, quando a gente fala da saúde da mulher, vão ter problemas de saúde que a mulher preta vai ter, que a mulher branca tem menos propensão, e vice-versa. Então, se não houver um corte interseccional na forma de gastar esse recurso, não é? A mulher preta, em algum ponto, vai ficar desassistida de algum tipo de doença específica e a mulher branca vai ficar desassistida porque se gastou de forma equivocada. O quanto é importante, do ponto de vista agora pedagógico, sistemático, produzir uma educação que seja afrocentrada, que seja interseccional e que seja decolonial, para que a gente possa produzir uma sociedade mais justa e para que a gente possa produzir, quando essa sociedade sozinha não consegue ser justa, políticas públicas que coloquem essa justiça e essa igualdade social em voga. Então, calma que eu não fazer a pergunta foi um pouco grande, mas eu vou resumir. Tipo, a importância da interseccionalidade, do afrocentrismo e da decolonialidade para a produção de políticas públicas que tragam justiça e igualdade social para o povo preto, principalmente para a juventude periférica, onde não existem essa igualdade. Por exemplo, quando a gente fala de investimento na educação, ou na segurança pública, por exemplo, as pessoas acham que é só comprar viatura e armamento e aumentar presídio. As pessoas não conseguem entender que investir em educação, investir em cultura, investir em lazer é investir em segurança pública. Então, é mais ou menos esse recorte que eu queria que você trouxesse para a gente. Então, a gente precisa conversar um pouco sobre... Eu sempre vou trazer o passado e a gente vai estar falando do presente e vai falar do passado também. Então, veja só. A gente vive numa sociedade que é estruturalmente racista, né? E aí, isso aí até é uma coisa que as pessoas estão aceitando mais, né? Estão falando mais. Ah, sim, a sociedade estrutura o racismo, mas às vezes as pessoas não entendem de fato o que é o racismo e como ele se estruturou na sociedade, de fato, que às vezes, até como você disse, usa o termo mimimi em diversos aspectos. E, por exemplo, quando se a gente for voltar lá para a época em que foi assinada a Lei Áurea, né? Que foi de certa forma, foi uma grande falácia aquilo, mas quando a gente for para aquela época que disseram, e agora ninguém mais vai ser escravo, né? Ninguém mais vai ser escravizado, ninguém vai ser mais escravo. Só que nessa época não é falado que juridicamente existiram leis que trouxeram malefícios para toda a sociedade preta, né, que existia na época e para gerações futuras, como, por exemplo, as pessoas negras elas eram impedidas de estudar por lei, né, aqui no Brasil, eram impedidas de estudar, eram impedidas de ter acesso a terras,
eram impedidas de cultuar qualquer coisa que fosse relacionada à sua cultura, então capoeira, se a pessoa fosse pega praticando capoeira, a pessoa era presa. Então, a pessoa não tinha direito a terras, a pessoa não tinha direito a estudar, a pessoa não tinha direito a trabalhar, de certa forma, porque até para você trabalhar, você precisava declarar que você tinha posse de terras, locais e por aí vai. Então, isso aí foi uma coisa jurídica e as pessoas raramente falam, né? Isso foi uma coisa jurídica. Existe um estudo que foi lançado esse ano, agora eu não estou fugindo, sabe, a mente qual foi o estudo, mas disse que as pessoas pretas, elas precisam de, no mínimo, 5 gerações para poder a sua família ter um mínimo de dignidade, né? Um mínimo de dignidade de você não passar fome, de você poder ter o direito a estudar, né? E ter várias chances. Isso aconteceu, inclusive, na minha família, né? Então, e de vários outros que eu conheço, vivem essa mesma situação. Então, eu acho que isso daí seria um exemplo. Então, essa é a importância da gente entender, porque a gente vive numa sociedade extremamente racista. E a gente precisa mudar isso. Isso a gente também tem que falar que existia uma sociedade antes, existem lógicas de sociedades aqui no Brasil, além da nossa, né? Existem as comunidades indígenas, existem os povos quilombolas. Então, são sociedades que existem aqui dentro do Brasil, né, que são ainda mais prejudicadas pela nossa sociedade, né? Que é capitalista, que é sexista, que é racista, né? E afins, LGBTQIAP+, fóbica, e afins, não é? E eles estão aqui vivendo nesse mesmo Brasil que a gente vive, eles mostram que é possível a gente viver realidades diferentes. Então, por isso é muito importante tanto a decolonialidade quanto o afrocentismo, para a gente poder modificar, saber de onde buscar inspirações, viver que existe um mundo além do que esse que é imposto para a gente. Acho muito, muito bom o que a gente está discutindo e aonde a gente chegou com as nossas discussões, para que a gente perceba, né, que ela tocou em educação e eu também, porque é um caminho, né? Sim. A gente precisa levar isso de forma sistemática e pedagógica para que a gente mude uma estrutura social. Uhum. E também a gente vai mudar a partir da educação, mas também a partir de política pública. Aquilo que a sociedade sozinha não consegue dar conta de resolver, ela precisa de política pública para fazer com que aquilo se resolva, aquele problema se resolva. Então, como o racismo é estrutural e a sociedade sozinha não dá conta dessa demanda, é dever do Estado investir na produção de política pública que traga algum tipo de equiparidade e de justiça e de igualdade social. Exato. Eu vou passar aqui para uma próxima pergunta, para a gente poder dar continuidade a nosso bate-papo, que está maravilhoso. Quais influências você sofreu e sofre na produção de um pensamento feminista jovem? Eu acho muito importante porque, assim, hoje a gente tem acesso a teóricas, teóricos também, mas a gente vai se ligar aqui nas mulheres pretas, brasileiras ou não brasileiras, que dedicaram a vida a falar sobre isso, não é? Sobre a importância. É tão importante porque a gente precisa legitimar a vida. Quando a gente fala de cabelo, povo preto, empoderamento do cabelo, né? A coisa de você assumir a questão de ser preto, né? De assumir esse protagonismo e tal. Eu vou citar algumas das que eu já li e gosto, como Chimamanda, Bell Hooks, Angela Davis, Lélia Gonzalez, que eu adoro, Audre Lorde, e aí você fica à vontade. O quanto essas mulheres te influenciaram e te influenciam. E aí eu estou falando da produção de literatura, do conhecimento, da produção de epistemologia e tal, mas também tem uma galera, como Jamila Ribeiro, uma galera também que está na mídia social, a Carla Cotirene, né? Quais dessas mulheres te influenciam, te influenciaram, e de que maneira elas conseguiram te influenciar para a produção de um pensamento feminista jovem? Uhum. Então, vamos lá, vou falar por partes, já. Primeiramente, eu vou dizer que quem me influenciou primeiro, eu fui primeiro influenciada na minha família.
Começou pela minha bisavó. Minha bisavó, assim, foi uma pessoa que não teve estudo, assim, não teve direito a ter estudo, de fato, assim, de ir para a escola, enfim, universidades e afins, nem sonho. Mas ela sempre foi uma mulher que batalhou muito pelas coisas dela, para os filhos dela, né, para os netos e bisnetos e afins. E ela sempre tinha em mente tanto a questão da educação, ela sempre falou, sempre frisou, é uma coisa muito forte da minha família, a questão da educação, e partiu muito dela isso desde o início, e foi passado, né, de geração em geração, quanto na questão, assim, de falar, assim, que mulheres deveriam estudar, que a gente deveria buscar ter o nosso próprio dinheiro, enfim. Eu comecei a conhecer o feminismo assim, eu nem sabia o que era feminismo, mas sempre foi assim na minha família, né? Com a minha bisavó, sempre fui criada sempre com mulheres, né? Então, eram mulheres que sempre tiveram esse tipo de pensamento, a minha mãe e afins, né? E aí, o que é que aconteceu? Eu vim conhecer o feminismo quando entrei na graduação. Esse feminismo que a gente fala mais no termo feminismo mesmo, né? E aí, eu aprendi na graduação, eu comecei a me situar no feminismo. E aí, eu tenho essa sensação que as pessoas conhecem esse feminismo primeiro, que é um feminismo mais, assim, liberal. O que seria esse feminismo mais liberal? É aquela ideia, assim, por exemplo, de que mulheres podem, a gente pode tudo, a gente tem o direito de fazer as coisas, o que é ok, e eu concordo plenamente. Só que, assim, fica num campo muito raso, sabe, da discussão. A gente não discute as diferenças que existem das mulheres. Sempre tem aquela ideia de, você pode levantar e fazer o que quiser, levante-se, empodere-se, você pode tudo, sabe? Aí, que é um feminismo que é chamado até de feminismo branco, né? Algumas pessoas chamam, feminismo liberal, feminismo branco. E eu não. E aí eu ainda estava envolvida nesse feminismo, até que, infelizmente, passei por um relacionamento abusivo. E aí, quando a gente passa por um relacionamento abusivo, acaba sendo um divisor de águas, principalmente quando esse relacionamento ele se torna muito problemático. Então, você começa a ver as pessoas que estão próximas a você, as pessoas que não estão. E o que aconteceu? Nessa época, essas meninas que eu conhecia, essas mulheres que eu conhecia do feminismo, elas eram amigas do rapaz e tal. Então, eram aquelas pessoas que, não vou me meter. Eu fui começando a entender que o feminismo não era tão assim quanto eu achava que era. E, ao mesmo tempo, também tive a gratidão, né, de conhecer outras mulheres que surgiam do nada e diziam: Oxe, eu não estou te achando bem, está acontecendo alguma coisa, estou sentindo uma situação estranha. E aí eu fui começando a entender que existiam diferenças de feminismo na prática e também descobri que tinha na teoria também. E aí eu fui descobrindo que existiam vários feminismos, até que eu conheci o feminismo negro, que vem com essa proposta não só das mulheres, de considerar as mulheres negras, como também de considerar as mulheres trans, as mulheres PCDs, enfim, de todos os contextos, considerando a heterogeneidade, né, das pessoas. E aí eu fui começando a conhecer esse feminismo. Ao mesmo tempo, foi uma época que eu fui me identificando como mulher negra também, que eu demorei a me identificar como mulher negra. Então, foi assim que eu fui conhecendo. A gente vai fazer um pequeno comercial, mas antes da gente fazer esse comercial, eu disse assim, como é importante essa fala da Alice, porque a gente vai também vai para além de uma perspectiva de um feminismo que seja apenas intelectual, mas que parte também de uma vivência tua, não é isso? Isso. De uma vivência particular, e você aprender isso durante a tua vida, enquanto mulher, enquanto filha, enquanto neta, enquanto bisneta, enquanto mãe de Aurora, né? Então isso isso se soma aos conhecimentos que aí sim você começa a ter quando você chega na academia. Uhum. Gente, esse é o Nós Pode, nosso canal do YouTube está aí para você, Nós Pode Podcast. O podcast é das discussões sociais. O Nós Pode tem alguns parceiros e nós vamos falar deles aqui para vocês antes de nós darmos continuidade. Ferremig, máquinas de soldagem, que fica, né, no telefone 34530353 ou pelo celular 81999761962. Repetindo para vocês, o nosso parceiro aqui, a Ferremig, que trabalha com máquinas de soldagem, também com manutenção nessa área, que é 8134530353 ou pelo celular 81999761962.
E também Marta Marques, nossa, que trabalha com design gráfico. O contato de Marta também está aí. 85, preste atenção no DDD, que não é 81, 988437109. Vou repetir o da Ferremig e depois o de Marta. Ferremig, serviços e equipamentos de soldagem, que fica na rua São Mateus, 645, em Putinga, aqui em Recife, no bairro da Iputinga. O telefone, como eu falei, é 81 3453 0353 ou o celular, que é 999761962. E Marta, designer gráfico, identidade visual, logotipo, banner, material de divulgação, card, capa de livro. O contato dela é 85 DDD 988437109. Marta faz capas de livros maravilhosas, é uma profissional de mão cheia. Assim. O trabalho dela é muito bacana, confere lá. E nós já estamos no YouTube, o YouTube do Nós Pode, vai aparecer aí para vocês, Nós Pode Podcast, o podcast das discussões sociais. Hoje, o nosso podcast vai lá, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, né? Dá lá no teu joinha e começa a nos acompanhar. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa querida Maria Alice e estamos falando sobre um tema também muito bacana, que é ancestralidade e feminismo preto, vozes da juventude. A nossa próxima pergunta, Alice, para a gente poder dar continuidade à nossa discussão é: como você vê a realidade brasileira com relação ao racismo e como os jovens podem ajudar na produção de vivência, militância e luta por política pública de produção de igualdade e justiça social? Por que essa pergunta? Eu entendo, e se você não concordar, fique à vontade, que quando a gente fala de ganho de política pública, de espaço conquistado, nada é dado de graça. A mulher votar, a mulher dirigir, tudo isso foi conquistado, 13º salário, né? E tudo isso foi conquistado com muito sangue, suor e lágrimas, literalmente. Então, principalmente no Brasil, que mergulha numa ditadura, que impõe, não é, opressões que são demarcadas do nosso povo até os dias de hoje. Então, qual a importância do povo preto entender o seu lugar e, inclusive, poder trabalhar essa luta, encampar essa luta, tendo conhecimento de causa nessa discussão? Qual a importância da juventude preta participar disso? Como é que você vê isso hoje? Sim, então, em relação à questão de movimento de luta, é algo que existe, não é? Sempre existiu, é um espaço de muita resistência. A gente tem vários grupos que sempre estão mobilizados, né? Por exemplo, o MNU, né, que é o Movimento Negro Unificado, principalmente ele, né, que tem um dos grandes marcos, mas existem vários outros. Existem não fugiu a mente agora o nome. Existem as unidades deles em cada estado. Então, tem o MNU em Pernambuco, para quem quiser conhecer também, não é? E a importância dos jovens conhecerem mais. Eu, por exemplo, fui uma jovem que eu demorei muito a conhecer. Assim, minha família ela sempre foi muito voltada para a luta de classes, né? Então, eles sempre tinham essa dimensão, esse pensamento crítico, então isso me auxiliou muito, né? Os ancestrais que vieram antes me auxiliam muito até o pensamento crítico, me auxiliaram muito a buscar a educação, a buscar conhecimento, a não achar que as coisas simplesmente eram para ser daquela forma, daquele modo, sabe? Para eu questionar, para eu ser uma pessoa muito questionadora, e isso facilitou quando eu justamente cheguei na graduação, que foi quando eu conheci o que era o feminismo, né? Que a gente cita aí, tanto o feminismo negro como até a vivência com outros feminismos. E foi aí também que eu comecei a me entender como negra, né? Eu demorei muito, como eu disse, a sociedade da gente é racista, e ela faz com que a gente oculte, que a gente não se identifique como negro, né? Existe essa grande dificuldade. Hoje em dia, eu diria que até está, de certa forma, um pouco mais fácil de você se identificar como negro, porque depois de muita luta, obviamente, a gente consegue ver em alguns espaços pessoas negras, ainda sendo uma minoria, né, em espaços principalmente de poder, em espaços de visibilidade, em espaços de referência, ainda são uma minoria,
mas são pessoas que já são, né, algum tipo de referência. Né? Se a gente for olhar em comparação antigamente, a gente tem muito mais em quantidade. Então, é muito importante que a gente crie mecanismo, formas, seja por meio da educação, seja por meio da gente conversando na nossa família, seja por diversas formas, para que tanto as crianças elas já cresçam com identidade, com memória, quanto os jovens eles possam se identificar, né, como negros, se entendam, né, de que forma o racismo impactou e impacta a vida deles, para que a gente possa trazer também transformações, né? Também ouvir os mais velhos, isso é muito importante. Isso, inclusive, é uma cultura muito africana, é a gente ter respeito e saber da sabedoria, né? Das pessoas mais velhas, de saber, porque as pessoas mais velhas, elas têm muito conhecimento, né? Tem muito conhecimento para partilhar com a gente. Então, isso é muito importante, né? Para que a gente possa trazer, de fato, transformação para a sociedade, a gente pode trazer transformação a partir do momento que a gente conhece, né? Algo que a gente identifica, que a gente passa a saber que aquilo acontece com a gente, porque o racismo ele acontece de uma forma tão naturalizada, né? Ele é tão esquematizado para estar na nossa mente, né? Não só no nosso corpo, como em todos os aspectos, mas também na nossa mente. Então, para a gente desconstruir isso, trazer esse lado decolonial, né, que você citou por aqui, é muito importante a gente trazer conhecimento que a gente possa trocar mesmo. Né? Você é uma mulher jovem, mãe, você já se apresentou aqui, né? Uma mulher está cursando doutorado. Você acha que, mesmo você sendo tão jovem, tendo essas conquistas que não deveriam ser um privilégio, mas quando a gente fala do universo brasileiro, acaba sendo, não é? Você acha que o espaço para discussão jovem sobre o racismo ele é maior do que na tua juventude, não posso nem dizer na tua juventude, mas na tua adolescência, já que tu é tão jovem, mas na tua adolescência, na tua infância, qual o impacto do que está acontecendo hoje? Eu vou dar um exemplo. Hoje a gente tem Djonga, a gente tem Emicida, a gente tem Mano Brown, Racionais MC, que na tua adolescência não tinha isso. Então você também você era obrigada a consumir cultura branca, porque não existia uma cultura preta tão ratificada, tão forte, tão coesa. Porque eu percebo, se eu estiver errado também, me corrija, que há hoje um universo de cultura preta que se forma com Djamila, não é Djamila, o nome da cantora, Ludmilla, com Ludmilla, que são pessoas pretas que estão, sabe, estão no horário nobre da televisão e que muitas têm um nível de criticidade, de conhecimento com relação à causa, não é como o Mano Brown, que tem um podcast mano a mano, que está o tempo todo falando disso. Nós somos o país de Conceição Evaristo, né, de Lélia Gonzalez. Então, na tua adolescência, tu não teve isso. Tu não teve acesso a esse manancial tão rico, né? Jamila Ribeiro, Silvia Almeida, a Cotirena, eu já falei. Você não teve acesso a isso. Você acha que hoje, a juventude de hoje, ela tem mais acesso ao conhecimento preto, à discussão preta? Existe uma probabilidade da próxima geração, depois da tua, ser uma geração mais empoderada no sentido político, porque eu acredito, e se eu estiver errado, me corrija, que esse empoderamento ele precisa ser político, porque ele precisa se transformar em ação, em atitude, em luta, porque quando ele não se transforma nisso, ele tem pouca prática, pouca funcionalidade prática. O que você me diz sobre isso? Sim, em relação ao que eu vivi, por exemplo, o que a minha filha vive hoje, por exemplo, se ela ligar a TV, por mais que exista qualquer crítica, né, relacionada à Globo, mas ela vai ver Maju Coutinho, ela vai ver outros jornalistas que estão lá aparecendo hoje em dia de trança, outros jornalistas negros, não só nessa emissora, né, mas também em outras. Ela vai ver com mais facilidade em filmes, ela vai ver cantores. Eu acredito que isso também foi uma parte benéfica da internet. Eu acho que facilitou também, sabe, o acesso a esses cantores, a autoras, né? Eu acredito que a internet também facilitou essa possibilidade, além da luta mesmo das pessoas nos espaços, né? Para alcançar esses espaços,
A gente tem como cantora também Isa, né? Porque as letras de Isa, assim, quem parar para ouvir são muito boas, né? Principalmente nesse viés mais ancestral, viés de cultura preta, eu gosto muito dela. Tem vários cantores, Drica Barbosa, Rael, são cantores que às vezes até nem são muito falados, ainda eu digo, meu Deus, como é que eles não são tão falados quanto, sei lá, alguém que é extremamente falado aqui no Brasil, mas ninguém cita Drica Barbosa, ninguém cita Rael, e eles estão aí fazendo tantas coisas boas, né? Pelo povo preto. E aí. Eu queria falar também assim, sobre a importância disso, Sim. que a gente está conversando aqui, de alguma maneira. Quando a gente fala de Mano Brown, por exemplo, do poder de penetração que Mano Brown tem. Tudo bem que a gente vai resolver o problema do racismo com uma pessoa. Né? O problema do racismo é um problema de fórum nacional, de fórum mundial, mas eu quero deixar de circunscrito aqui a nossa realidade. Eu estava vendo aqui, por exemplo, que hoje, cerca de, segundo o censo 2022, né, foi publicado no G1PE, 65% da população da população pernambucana é considerada preta, não é? Então, a que se deve, eu acho, essa coisa de... Você falou da identidade, que para mim é uma coisa muito importante, enquanto pesquisador, enquanto escritor, a identidade é uma coisa que tem uma relação importante na forma de você se ver no mundo. Né? Em que momento você acha que hoje há essa coisa... Eu tenho muito cuidado com essa palavra empoderamento, porque eu percebo, se eu estiver errado, me corrija, que em algum momento é feito dizer assim, aquela mulher é uma guerreira. Há um pouco de romance nessa coisa, né? E então a gente tem que deixar ela exatamente onde ela deve estar. Mas esse empoderamento político mesmo, da pessoa se sentir preta e entender que em determinados espaços ela não tem, ela não cabe, ou não querem que ela caiba, e ela precisa fazer força para estar ali, onde naturalmente as pessoas brancas vão entrar sem fazer nenhum esforço. Tu acha que hoje há um processo de maior entendimento, de maior percepção? Quando eu sigo Tia Mar, né? De vez em quando eu escuto ela falar, porque ela fala a voz do povo, ela faz o povo entender exatamente do que se trata o racismo. Então, e isso é real para você, enquanto mulher preta? É assim que você sente? Eu me sinto assim. Eu acho que sim, melhorou bastante, principalmente eu digo assim pelo advento da internet, porque facilitou para que as pessoas conhecessem mais, né? Às vezes é uma coisa que eu digo assim, às vezes limitam muito a produção feita pelas pessoas negras no geral, né? Parece que você citou várias autoras aqui e é uma crítica que eu sempre faço, assim, quando até em novembro não se colocam tantas promoções para autores negros, né? Os autores negros sempre estão com preço elevado, e aqui eu não estou falando do valor do preço, mas eu digo da questão promocional. Por exemplo, chegou novembro e autores brancos estavam por R$ 20 um livro, sabe? Autores brancos falando sobre pessoas negras, mas livros de pessoas negras, escrevendo para pessoas negras, estavam lá ao mesmo preço, o desconto, assim, às vezes era 10%, sabe? E a gente sabe que isso aí não é um desconto do autor, isso é um desconto da plataforma que cria. Então, acho que a internet facilitou o acesso à comunicação. Hoje em dia, a gente tem mais acesso a uma escritora que está lá, negra, lá do Rio Grande do Sul, lá do Acre, uma escritora indígena. Então, a gente tem muito mais acesso, eu acredito, e também diante de muita luta, obviamente, né? Sempre enfatizando isso, diante de muita luta do movimento negro, para que as pessoas conseguissem ter mais acesso, não é? Aos escritos. Por exemplo, até eu tenho 27 anos agora, até os 21 anos eu nem sabia, eu nem parava para pensar em racismo, eu nem sabia que o que eu sofria era racismo. Então, assim, eu não tinha essa dimensão das coisas. Quando eu fui entender o que era racismo, quando eu fui entender de que forma passava na minha vida, perpassava, aí eu fui em busca de vários autores, obviamente, né? Fui em busca desses autores negros para tentar entender o que era aquilo, para entender o que estava acontecendo comigo, o que tinha acontecido comigo, de que formas eu poderia transformar, o que eu poderia fazer. Ainda mais que eu estou num ambiente acadêmico, né? Que ainda é um ambiente majoritariamente branco, né? A gente conta nos dedos as pessoas negras que ainda estão
Mas existem muitos avanços, principalmente agora, né? A gente tem a política de cotas. A gente vai falar sobre ela. A política de cotas, que eu acredito que é o maior marco a nível do Brasil, né, de política pública para o movimento negro, né, e para as pessoas negras, é a política de cotas. Né? Antes da gente entrar na política de cotas, eu queria fazer uma pergunta. O quanto essa coisa da assunção da identidade mexe com a autoestima? Porque eu percebo que há uma coisa que a gente precisa discutir, e alguns autores discutem, né, que é a questão da saúde mental das pessoas pretas e do adoecimento mental promovido pelo racismo. Isso também, quando a gente fala disso também, quando a gente fala também do sexismo, do feminicídio, da violência contra a mulher, o quanto isso influencia na questão da saúde mental, o quanto a violência, a opressão, ela é adoecedora, e o racismo é uma opressão, né? É uma violência. Então, fatalmente, ele promove adoecimento mental. Então, quanto empoderar-se, se olhar no espelho e dizer assim, não, sou uma mulher preta, eu sou bonita, meu cabelo é bonito, isso o que falam de mim não é como eu sou. Eu acho que isso é uma virada de chave extremamente difícil, principalmente quando você falou aí, e eu fui mergulhar, você tinha 21 quando você despertou para isso, mas esse despertar... Ontem, né? Ontem, né? Você tem 27, né? Ainda muito jovem, mas aí você fala que você teve toda uma caminhada. No começo da nossa conversa, você fala da influência da sua avó, né? Da influência da sua mãe, e das influências que todas essas mulheres hoje exercem sobre a Aurora, né? Para que ela não precise passar pelo que você passou. O quanto é importante, qual a importância disso no sentido de você resistir no mundo e dizer que você não vai estar naquele lugar que querem lhe colocar e que você vai ocupar o espaço que você... Aí sim, o espaço que você deseja, que você pode estar naquele lugar. E eu acho isso importante porque quando a gente vê A Pequena Sereia, uma menina preta, né, um filme com a dimensão da Disney, quando a gente vê a beleza de Isa, a beleza de Ludmilla, sabe, a beleza exuberante dessas mulheres, aí eu estou falando, né, qual a importância disso, né, para que outras meninas, outras Alices, outras Isas, outras Ludmillas, sabe, aí sim se empoderem, entendam o seu lugar no universo, não precisem adoecer mentalmente para poder lutar por esse espaço. A importância dessas cantoras, enfim, das atrizes, das pessoas que estão ocupando esse espaço, elas trazem representatividade, né? Então, a criança, quando ela vê uma cantora, vê uma jornalista, vê uma pesquisadora, vê uma professora, vê várias pessoas e elas são negras, aquela criança ela consegue entender que ela pode ser o que ela quiser. Porque ela está vendo pessoas que já vieram antes, ela está vendo pessoas em que ela pode se inspirar, que ela pode se identificar, ela vai ver que naquele local, ó, tem aquela atriz, tem aquela cantora, tem aquela, qualquer que seja profissional, aquela médica, enfermeira, enfim, ela é igual a mim, ela é da minha cor, ela tem o meu cabelo, ela tem os meus traços, não vai ter mais aquela, não tem mais aquela ideia, simplesmente a gente só vê como que o que é bom é branco, o que é ruim é negro. Quem tem sucesso é branco, quem não vai ter sucesso é negro. Sempre aquela dualidade, dicotomia, né? Essa dualidade que é trazida pelo colonialismo, né? De bom e mal. Então, o bom é o branco, o mal é o negro. A gente sempre, antigamente, né? A gente sempre queria tentar esconder o que era negro. Eu mesma, com 10 anos, eu alisei meu cabelo junto com a cabeleireira que estava achando que estava fazendo uma boa ação de alisar o meu cabelo crespo, porque simplesmente eu queria alisei escondido da minha mãe. E aí, acho que até os 19 anos, eu usava o cabelo alisado, porque eu achava aquele cabelo feio. Tipo assim, era uma coisa... a gente acaba com o racismo praticando diversas violências com nós mesmos, né? Então, o cabelo eu alisava, pelo fato de eu não ter a pele preta escura, né? Eu tenho a pele preta mais clara,
eu tentava, por exemplo, afinar o nariz, eu tentava diminuir a boca, jamais eu ia passar um batom em que minha boca fosse evidência. Eu tinha vergonha dos meus traços, né? Como diversas pessoas que foram na mesma época que eu tiveram, né? Então, ele faz com que a gente faça microviolências com nós mesmos, né? Seja pelo cabelo, seja pela cor de pele. E aí, principalmente as pessoas que são pretas mesmo, né? Pretas da pele mais escura, elas já são afetadas desde o início, né? Desde que são muito novas, elas são afetadas. É como eu digo, é como se a gente tivesse biomarcadores, né, sociais. E uma das primeiras coisas, quando a gente pensa se alguém é negro, é justamente o tom de pele, né? A primeira coisa que analisa, você não vai ter dúvidas. Né? Você não vai ter dúvidas que aquela pessoa é negra. Ao longo do tempo, né, já quando eu estava com os meus 20 anos, é que eu vim descobrir que existiam vários tons de pessoas negras. Também, agora, recentemente, há uns 2 anos atrás, eu vim entender que existia vários tons de pessoas brancas também, porque muitas vezes o branco ele não é racializado, né? Não é colocado em xeque. E existem vários tons de pessoas brancas, e eu não sabia disso, eu não tinha essa análise, né? Nunca parei, na verdade, para pensar sobre isso. Cheguei a pensar o do negro e nunca parei para pensar o do branco, por exemplo, que existia essa possibilidade. Então, é muito importante isso, é muito importante a gente empoderar as crianças desde novas, né? Agora que a gente tem mais conhecimento, tem mais formas, tem mais disponibilidade, tem mais livros, tem mais vídeos, tem mais referências, não é? Por exemplo, com a minha filha, eu sempre trabalho muito isso, eu sempre tento lembrar ela o quanto ela é amada, o quanto ela é bonita, o quanto aquele cabelo dela é lindo. Falo que existe todos os tipos de cabelo, cada pessoa nasce com um cabelo que é perfeito e ideal para você, não é? Que todo tipo de cabelo é bonito, não existe isso, que nós somos diferentes, nós somos heterogêneos, ninguém vai ser 100% igual, e isso é ótimo, inclusive, né? Se fôssemos todos iguais, não seria necessariamente uma coisa boa. Então, é muito bom a gente trabalhar desde a infância com as nossas crianças, para que elas não sofram o que a gente sofreu, né, no passado. O podcast das discussões sociais, nós estamos quase, né, nos encaminhando para o final da nossa conversa. Nós estamos aí no canal do YouTube, tem aí também Alexandre Júnior Escritor no Instagram, para você nos achar. Então, Maria Alice está aí, Alice Borges Zoom, né, se quiser ver ela, estou dizendo para ela que eu sempre vejo vídeos dela no Story, falando sobre essas coisas, sobre empoderamento preto. Eu acho isso uma coisa bacana, mulher jovem, né, tem conversa, tem conteúdo para a gente poder discutir. Eu vou aqui, vai estar aí o canal dela para vocês poderem ver, é só seguir e depois marcar ela lá e perguntas, coisas. Eu vou aqui fazer, né, fazer nossos últimos comerciais para a gente passar para o encerramento do nosso trabalho de hoje. Então, o nosso podcast tem um oferecimento de Ferremig, serviços e equipamentos de soldagem, que fica na rua São Mateus, 645, aqui na Iputinga, no bairro do Recife. E o telefone é 81 3453 0353, ou pelo celular, WhatsApp 81 99976 1962, e também de Marta Designer Gráfico, identidade visual, logotipo, banner, material de divulgação, cards, capa de livro, contato 85 DDD, presta atenção no DDD 988437109. E nós estamos no YouTube. Vai lá, se inscreve no nosso canal, né? Aperta o joinha, se inscreve lá no nosso canal para começar a conhecer o nosso material, o produto que a gente está produzindo aqui com muito carinho para todas e todos vocês. Vou fazer uma quarta pergunta, Alice, para a gente poder ir caminhando para o encerramento do nosso trabalho de hoje, da nossa discussão de hoje, né? Nossa discussão social. Qual a importância do sistema de cotas na produção de uma política reparadora? Eu percebo que uma discussão que a gente não vai fazer hoje, porque não dá tempo, mas que em algum momento eu preciso trazer alguém aqui, é para a gente poder falar sobre política pública e o que é reparação. A política de cotas é uma política reparadora. Se você é branco e discorda da política de cotas, faz o seguinte: a gente escraviza os brancos 300 anos, depois liberta e a gente acaba com a cota. Simples assim. Né? Então, ela parte desse pressuposto. Então, qual é a importância do sistema de cotas na produção de uma política reparadora, no sentido, inclusive,
de nós podermos produzir uma epistemologia preta dentro da academia que dialogue com essa proposta colonialista que é imposta muitas vezes a partir do conhecimento. Você está lá dentro do espaço acadêmico e sabe que o espaço acadêmico é um espaço majoritariamente branco. Qual a importância da política de cotas para que a gente, pelo menos, consiga discutir a pretitude dentro da academia e produzir política pública que nasçam dessa reparação? A questão da importância das cotas, ela vem, assim, eu digo assim, que é um dos maiores marcos, né? Foi a coisa que deu certo aqui no Brasil, a nível de política e a nível de país, né? Eu acho que é a única ainda no momento, é a questão das cotas aqui no Brasil. Ela justamente vem fazer a reparação daquela questão que eu falei lá no início, né? Que juridicamente foram impedidas as pessoas de estudarem, né? De terem acesso a locais que eram considerados espaços de conhecimento. Não é o único, a academia não é o único lugar de conhecimento, enfatizando aqui, né? Existem vários outros locais de conhecimento, mas a academia é um deles. E sendo um deles, não havia espaço, né? Para as pessoas negras, né? Ainda é algo que está avançando, está caminhando, principalmente pela política de cotas. Então, a política de cotas vem nesse viés, né, de abrir caminhos, abrir espaços que anteriormente não eram possibilitados, as pessoas eram literalmente impedidas de acessar. Então, acho que a importância da política de cotas, resumidamente, seria essa, né? Você falou aí que a academia não é o único lugar que produz conhecimento. Sim. Eu acho essa fala não pode passar batida, porque Nego Bispo, né, que encantou-se né, esse mês, ele falava muito da questão da produção do conhecimento no quilombo, né, no terreiro, da produção do conhecimento a partir dos povos originários, da vivência dos povos originários. Que ele falava inclusive, que essa coisa do colonialismo, do decolonialismo, não era para existir, porque a gente precisava produzir um conhecimento nosso, próprio, a partir do quilombo, a partir do terreiro, a partir do quintal lá dos povos originários, das terras dos povos originários e da cultura dos povos originários. O que tu acha dessa fala do Nego Bispo e que tu achava dessa figura tão emblemática e tão representativa que passou como um cometa e encantou-se, né? A terra dá, a terra quer, já dizia Nego Bispo. O que tu acha disso, dessa produção, da democratização do conhecimento, que não deixa de ser uma proposta decolonial, ou descolonial, para que a gente possa discutir um conhecimento que seja nosso e sem estar preocupado se fulano disse isso, ou fulano disse aquilo. Nós pensamos isso a partir da nossa realidade cultural, da nossa realidade social, a partir do nosso espaço, do nosso locus, ou seja, um conhecimento produzido a partir do nosso locus. O que você acha disso? Eu acho que Nego Bispo, né, ele foi uma pessoa importantíssima, né, ele se ancestralizou, inclusive, né, tudo que ele falava vai seguir, né, ecoando nas nossas vidas, inclusive ele deixava qualquer pessoa da academia no chão, né, qualquer pessoa, que um dos lugares que ele mais criticava, inclusive, era a academia, né, a academia e formas mercadológicas da educação, do ensino, né, ele dizia, inclusive, que era muito importante, ele dizia... Eita, me fugiu agora a mente a frase exatamente como ele dizia, mas ele falava sobre a importância do ensinar, mas não ensinar no sentido mercadológico, quanto era importante a troca, né? E aí ele dizia, né? Eu aprendi com os que passaram, estou ensinando e trocando com os que estão agora, e no futuro eles vão estar trocando com os que virão depois. E aí eu acho que, na realidade, a gente tem muito mais a aprender com as pessoas que estão no quilombo, com as pessoas indígenas. A gente tem muito mais a aprender com eles do que, de fato, a gente levar, né? E até mesmo em relação ao que você citou, a academia, da produção de conhecimento, não foi? Em relação ao acesso das pessoas negras dentro da academia
está trazendo transformação, porque está sendo questionado, está sendo estudado. As pessoas negras, elas saíram desse objeto de estudo para serem protagonistas, né, para poder desenvolver as suas próprias pesquisas, sejam na área de estudos de pessoas negras, quanto em qualquer área que seja possível, que é possível, né, as pessoas negras desenvolverem estudos e pesquisas. E aí, basicamente é isso. Eu fico aqui pensando que nós não vamos esgotar essa discussão em uma hora de conversa. Mas acredito da importância e da relevância social de trazer essas discussões à tona, de falar de produtores de conhecimentos como Nego Bispo, como Conceição Evaristo, como Lélia Gonzalez, aqui falando só os brasileiros, como Ailton Krenak, Daniel Munducuru, ou seja, são conhecimentos produzidos a partir da nossa ancestralidade e a partir da nossa cultura, da nossa vivência cultural. Então, é muito importante que nós possamos entender a leitura desse mundo a partir da nossa própria vivência social, que é isso que fala a todas essas pessoas. E aqui eu queria fazer um adendo a Bell Hooks, a Grada Quilomba, a Angela Davis, né? Porque são mulheres que eu estudo, que eu leio, sim, e que aprendo muito. Eu queria deixar como recomendação aqui um livro da Bell Hooks, que é um livro que me impactou bastante, que é Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Esse livro é um livro que discute o amor com uma verdade que dói, que machuca, que faz você se ressignificar, você mergulhar no seu interior. Eu fiz uma catarse muito profunda quando li esse livro, né, para a escrita do meu livro, e eu fico chocado de como está aberto a novas perspectivas, como diz Bell Hooks, nos dá a possibilidade de perceber que o mundo não se resume apenas a uma perspectiva epistemológica. Ou seja, que existe toda uma cultura ancestral, que existe toda uma perspectiva de conhecimento que nos foi trazida pela oralidade. Está aí o livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, como dica de leitura. Não é? E essa discussão, essa coisa nos faz tão vivos e tão fortes, porque faz olhar para o nosso povo a partir do nosso próprio olhar. Ou seja, não tem alguém dizendo como eu devo olhar para mim mesmo. Eu quero ter o direito de olhar para mim a partir de mim, me identificar, me achar, me olhar. E entender como funciona a minha vida em sociedade a partir dos próprios paradigmas criados por mim e não pelos paradigmas criados por outras pessoas que não viveram e que não vivem a minha realidade social. Eu acho que isso ficou muito latente aqui na nossa discussão. Alice, a nossa discussão em uma frase. Eita. Deixa eu pensar, meu Deus. A nossa discussão em uma frase. Eu acredito que conhecer a si para poder transformar, para poder trazer transformação. E se eu puder também indicar um livro, eu ia indicar o de Neuza Santos, que é Tornar-se Negro. Eu acho que é muito importante para a juventude negra. Neuza Santos, Tornar-se Negro. Esse livro é maravilhoso. Pior que muitos deles estão bem aqui atrás, na biblioteca. Né? Eu tenho esse de Neuza também. E foi bom você lembrar. Tornar-se Negro, de Neuza Santos. Maria Alice, para a gente caminhar de verdade para o final, suas considerações finais. Pode falar da sua experiência, o que achou de estar aqui. Foi um prazer te receber. Fica à vontade. Eu gostei muito de estar por aqui. Desde que eu soube a novidade, né, do pod, eu fiquei muito feliz. Queria participar bastante e espero vir outras vezes também para poder ampliar o debate e a conversa sobre a temática. Eu acredito que eu acho que as pessoas precisam ouvir, mas as juventudes também
Da mesma forma que a juventude ela precisa respeitar os mais velhos, mas também ser aberto um meio de comunicação para ouvir mais a juventude, né? E até as gerações mais novas, né? Cada geração ela traz coisas positivas, traz coisas negativas, todas as gerações vão ser assim, né? E até as gerações mais novas, elas já vêm, né, desde muito novos, já com um pensamento muito crítico, assim, extremamente aguçado, e eu acredito que isso seja fruto, inclusive, das outras gerações, das gerações que vieram antes, que fizeram a gente ser mais crítico, que vai fazer com que os nossos filhos sejam mais críticos e depois venham muito mais críticos ainda, né? Então, eu acredito que é isso, ouvir um pouco, né, ouvir as pessoas, começar a se questionar da sua realidade, das coisas, e no seu geral, né? Começar a se perceber, perceber o seu contexto, perceber por que acontece tal coisa comigo, mas não acontece com tal pessoa. Por que não acontece com aquele grupo? Por que não acontece com a pessoa que mora em tal outro bairro, que não acontece no meu, sabe? E aí se questionar e buscar ouvir também as pessoas que falam sobre, né? Este foi o seu, o meu, o nosso, Nós Pode, o podcast das discussões sociais. Conto com tua participação, compartilha, curte, dá teu joinha, se inscreve no nosso canal e num próximo momento nós vamos trazer novamente esse tema aqui para que a gente possa falar também da violência sobre o povo preto. Hoje a gente quis aproveitar a vivência de Alice para a gente poder falar também do empoderamento cultural do povo preto e da cultura preta no geral. No nosso próximo encontro, né, quem sabe, nós vamos marcar um próximo encontro com a Alice para a gente falar de meio ambiente, que também é a praia dela, é aquilo que ela pesquisa, é aquilo que ela estuda, para a gente poder também trazer aqui a influência, né, do meio ambiente na produção das periferias, no que isso afeta a vida social das pessoas, que isso também é muito importante. Eu sou Alexandre Júnior e aqui nós encerramos mais um Nós Pode, o podcast das discussões sociais. Gratidão e até o nosso próximo encontro.